Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite, e o tema de hoje será... Boa noite, tudo bem, graças a Deus, boa noite, tudo bem? E o tema de hoje será abuso infantil e suas consequências na vida adulta. É um tema complicado, né, de falar, já que é um assunto tão delicado, mas nós precisamos abordar, sim, esse tema por aqui, porque ao mesmo tempo é muito importante. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Então vamos conversar sobre esse tema hoje. Primeiramente, eu quero pedir desculpas para vocês pelo sumiço aí. Fiquei 15 dias, 2 semanas sem fazer live. Foi realmente pela correria, tinha muita coisa acontecendo. Participei de alguns eventos e não consegui estar aqui com vocês. Mas o que me deixou muito feliz é que eu recebi muitas mensagens e fiquei assim, eu nem imaginava que essas lives alcançavam tantas pessoas. Teve gente que me mandou, quarta-feira entrei, você não estava lá. E tiveram muitas pessoas também que mandaram mensagem dizendo que assistia a live no outro dia. Teve gente que falou, Débora, eu assistia indo para o trabalho, nas quintas-feiras eu senti falta. E isso me deixou muito feliz. Então agradeço muito o carinho de vocês, mesmo se tivesse sido só uma pessoa que tivesse comentado, já faria todo sentido para eu estar aqui. Ainda mais sendo tantas pessoas, eu recebi muito carinho de vocês. Então, só para agradecer mesmo, e vamos começar aí o tema de hoje. Então, esse, como eu falei, é um assunto delicado, mas que nós precisamos sim conversar sobre essa questão de abuso na infância. E hoje eu quero conversar com vocês, principalmente, sobre o abuso sexual mesmo, e como isso é muito frequente, infelizmente. Aqui no consultório eu recebo com muita frequência, e isso me assusta muito. Por isso acendeu assim o alerta de conversar com vocês sobre esse tema e sobre a importância que ele precisa mesmo ter para que essas crianças não tenham essa consequência aí depois na vida adulta. Então, da mesma forma, por exemplo, se você escreve em um caderno e você apaga ali, você vê que depois fica rasurado, Que mesmo assim ficou uma marca ali. Esses dias eu estava até aqui na clínica, nós resolvemos voltar a estudar inglês, e esses dias eu pegando meu caderno e mostrando para uma das meninas, aí eu peguei um exercício e aí eu falei, nossa, como eu apaguei isso aqui, Olha só como foi apagado mesmo, eu nem sabia que eu tinha errado tanto ele, eu comentando com elas. Aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque imagina, da mesma forma que nós escrevemos no caderno, e por mais que você apague, que você olha ali por cima, você acha que não tem nada, mas quando você olha profundamente e vê nos detalhes, você vê que ficou uma marca ali. Agora você imagina um trauma nessa dimensão, Uma criança que era para brincar, que era para poder começar a descobrir, cada um na sua fase, e de repente passar por um trauma tão profundo como esse. Aí vocês imaginam o que isso pode gerar na vida adulta. E hoje eu percebo aqui no consultório sintomas assim diversos. Para começar, tem muito a questão de dificuldade para relacionamentos. Então as pessoas que passaram, eu queria falar mais desse voltado para a criança, mas também podemos falar dos adultos que chegam aqui e que sofreram isso lá na infância e nem imaginava que o que eles estão passando hoje pode ser um reflexo daquele trauma infantil que eles vivenciaram. Então tem pessoas que chegam aqui, agora falando dos adultos, As crianças, o que nós devemos pensar? Se você conhece alguma criança que passou por isso, então pense quais podem ser as consequências no futuro e por que já tratar agora. E se você é um adulto, por que também não olhar para essa questão que pode ser isso que está sendo o seu maior incômodo hoje. Então, por exemplo, dificuldades em relacionamentos, quantas pessoas que passaram
pelo um abuso na infância e que hoje não conseguem, né, ter um relacionamento saudável, seja por falta de confiança, acha que não pode confiar em ninguém, como assim, né? E se fizer aquilo de novo comigo? Seja por... Tem aqueles que vão criar uma dependência por alguém, é como se, não, essa pessoa pode me proteger, e aí cria aquela dependência que também vira um relacionamento tóxico. Tem pessoas que vão querer se isolar, então cada um pode ter uma forma de manifestar. Pode ter, né, clássica, né, ansiedade, depressão. Tem pacientes que vão para vícios. Tem pacientes que podem desenvolver ganho de peso. Como eu achei, assim, eu não tinha parado para imaginar essa questão do peso, para o que isso poderia trazer como consequência. Até que eu atendi uma paciente e aí ela me procurou principalmente pela questão do corpo. Ela, Débora, eu não consigo perder peso, isso é uma dificuldade muito grande, eu já fiz tudo, eu faço todo o tratamento, mas eu sempre volto e me saboto. Então eu acredito que tem alguma coisa emocional, algo que está aqui no meu corpo que está atrapalhando esse processo. Eu falei, sim, vamos trabalhar essa questão. E aí, a princípio ela não tinha comentado nada que tinha sofrido um abuso sexual na infância. Quando nós fomos acessando essas informações, até que apareceu esse abuso. E aí eu perguntei para ela, tá, mas hoje, se você ficar magra do jeito que você quer, como que você se imagina aí? Pensa aí, o que você acha que isso pode trazer de malefícios? E aí nós fomos, né, conversando sobre isso. E qual a formação, né, que ela falou? Ela falou, realmente, Débora, hoje quando eu me imagino nesse corpo, eu penso que eu vou chamar a atenção e que chamar a atenção eu posso atrair outro abusador para minha vida. Olha só a proporção disso. Uma paciente que hoje já está adulta e sofreu um abuso lá na primeira infância, e isso agora está trazendo isso à tona. E aí, quando nós trabalhamos essa informação e que isso fez sentido para ela, hoje ela já conseguiu perder peso, tá ótima, não tem mais problema com relação a isso. Então, é só para vocês entenderem, né, os exemplos que eu for lembrando, eu vou trazer para vocês conseguirem compreender o que realmente isso pode fazer na vida de uma pessoa. Então, tem pessoas que vão para vícios, tem pessoas que vão para pensamentos suicidas também, tem pessoas que têm eu tô falando pessoas porque antes eu tinha a leve ilusão de que eram só mulheres que passavam por abuso sexual, mas hoje que eu atendo, trabalho com muitas pessoas, atendo homens, mulheres, crianças, todos, eu vejo que não. Homens também podem passar, sim, por abuso sexual, então por isso que eu vou falar no geral, porque pode tanto homens quanto mulheres. Tem a questão também de pessoas que têm dificuldade depois no relacionamento sexual, que não conseguem se entregar. Tem aquelas pessoas que podem sentir dor no ato sexual, problema com libido, um problema com toque. Pessoas que não gostam nem de ser tocadas de forma alguma, porque em algum momento esse toque foi ruim. Ela recebeu um toque que foi agressivo para o corpo dela. Então você imagina, hoje quando alguém encosta, por mais que seja alguém que ela acha que é de confiança, isso pode assustar. Ela acha que ela foi culpada pelo abuso. Sim, tem muitas pessoas, bem lembrado isso, muitas pessoas chegam aqui e falam, Débora, mas a culpa acho que foi minha. E por que acontece isso às vezes? Porque muitas vezes os agressores fazem a vítima pensar por esse lado. E aí elas ficam tão, nossa, realmente foi culpa minha. Então esse peso aí, isso é muito importante, porque isso acontece com muita frequência, delas sentir esse peso e essa culpa, né? Falando elas, porque eu lembrei de algumas pacientes mulheres que me relataram isso, desse sentimento de culpa. Muito bem lembrado mesmo, obrigada. Então, gente, o que nós precisamos fazer, né, por essas crianças ou por esses adultos também que passaram por isso? Quantos pais, né, que quando os filhos passam por isso, chegam aqui e falam, Débora, eu demorei muito tempo para conseguir, boa noite, tudo bem? Para conseguir falar sobre isso, porque eu me senti culpado. Como que eu não consegui
proteger meu filho? Como que eu não consegui proteger minha filha? Então era vergonhoso. Como que eu ia contar para algum profissional que a pessoa que tem que proteger não estava ali? Então, muitas vezes eu preciso também trabalhar essas questões nos pais, né? E mostrar que com certeza eles fizeram de melhor que eles tinham naquele momento. Se aconteceu, não for porque eles quiseram que acontecesse, claro que não. É pelo motivo de que foi algum descuido mesmo, alguma coisa. Ou muitas vezes também, outro assunto que é importante falar aqui, a maioria, infelizmente, das pessoas que fazem isso com as crianças podem ser familiares e podem ser pessoas do convívio de dentro das nossas casas. Então imagina como isso é sério. Muitas vezes as pessoas pensam em proteger uma casa de pessoas, né, da rua, seja colocando uma cerca elétrica, seja colocando câmeras, seja protegendo de qualquer forma. Só que muitas vezes são pessoas que estão lá dentro de casa, são pessoas que vocês consideram como aquelas, nossa, nunca que uma pessoa ia fazer isso. Só que infelizmente fazem. E tem muitas crianças que não entendem naquele momento que elas estão vivendo. E aí depois, quando começa a crescer, a entender da parte da educação sexual, que começa a entender que o que eles viveram não era certo. E aí que a ficha cai. Aí que essa memória vem, aí que esse trauma pode trazer, né, malefícios para o corpinho dela, seja para a parte física, seja para a parte emocional. Muitas crianças também às vezes têm dores físicas que nenhum, ou adultos também, que não explica de forma nenhuma, já fizeram todos os tipos de exames, não tem. Provavelmente pode ser também por conta de um trauma desses. Então, gente, tem que proteger sim, né? Eu vou falar nossas crianças, eu não tenho filho ainda, mas convivo com muitas crianças aqui, tem criança também no meu convívio do dia a dia, então tem que manter alerta, tem que falar da importância, né? Como é importante fazer essa questão da educação sexual. Não é sobre você estimular uma criança a desenvolver isso antes da hora, mas é sobre você mostrar o que é certo, o que é errado para aquela fase que ela está vivendo. Isso é muito sério. Então não tem que ter esse tabu de que eu não vou falar sobre sexo com meus filhos. Não pode ter isso. Procure, se você não sabe como falar, procure profissionais que ajudem nesse processo. Hoje tem muitos livros educacionais, né? As crianças às vezes trazem aqui alguns livros falando sobre essa questão sexual e assim, eles vão abordando de uma forma tão leve e que a criança consegue entender que o que é certo e o que é errado naquela fase. E aí, se ela perceber que tem uma coisa errada, ela vai chegar e contar. E se por acaso a criança chegar e contar e já ter acontecido, precisa acolher essa criança. Não é sobre... você precisa ter empatia, você precisa entender. Eu sei que nem consigo imaginar o que passa na cabeça de um pai, de uma mãe, ouvir, né, que um filho passou por isso. Não tem como. Mas é sobre a questão de você ouvir o que essa criança tem para dizer, porque muitas vezes ela pode se calar e não falar nada. Então tem que ouvir, tem que dar assim a devida importância, a gravidade que isso tem, que pode trazer para a vida do seu filho, da sua filha. E outra questão importante também é a questão da questão de ficar de olho também no ambiente virtual. Hoje nós sabemos que está tudo muito fácil, né? Você entra aqui num vídeo, você entra aqui no Instagram, você vai entrando em outra coisa. É tanta coisa que tem ao mesmo tempo, tanta informação. Outra coisa que eu vejo aqui também, que as crianças às vezes estão vendo ali no YouTube um vídeo infantil e de repente do nada muda para um vídeo que não tem nada a ver, que não é um conteúdo para criança. Eu sei, é difícil controlar, né? Porque hoje está tudo em excesso aí, mas o que vocês puderem vigiar é muito importante, porque realmente não sabemos, né? Se nós não sabemos nem quem nós estamos convivendo, imagina só no mundo virtual, que é esse leque aí de informações. Como isso é preocupante e como isso precisa de atenção. E aí agora, falando com vocês um pouco, o que meu trabalho, né, pode ajudar essas crianças ou adultos também que passaram por isso e agora que estão entendendo que
algo que eles estão sentindo pode ter a ver com isso. Porque eu, principalmente, né, eu trabalho com algumas terapias, mas eu vou falar principalmente da microfisioterapia, que é hoje, em relação ao abuso, os meus pacientes procuram mais por essa técnica mesmo. Então, eu vou trabalhar informações que o nosso corpo guardou. Então, não vai excluir de forma alguma um trabalho de um psicólogo. Pelo contrário, vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer esse trabalho em conjunto. Mas eu vou procurar quais marcas, né, que o seu corpo guardou. Então, como eu falo para vocês, o nosso corpo ele também tem memórias celulares. E muitas vezes nós estamos trabalhando o que está aqui no nosso consciente, mas o que está guardado aqui? Que tem pessoas que às vezes nem querem falar sobre isso, não querem mais, não lembram mais do que aconteceu. Então não é sobre trazer isso à tona, não tem nada a ver com isso. Então se eu passei por um abuso, eu vou aí e você vai trazer isso à tona. Não é sobre essa questão. É sobre tratar o que isso trouxe para você. Inclusive, tem pacientes aqui que eu atendo, que eles não me contam nada, que passaram por abuso, né, sexual na infância, e aí eu vou trabalhando, aí depois na outra sessão eles falam: Débora, eu tinha essa dificuldade no meu relacionamento, aquele dia você trabalhou nessa memória, eu não me sentia vontade para falar aquele dia, agora eu vou conversar falar para você o que realmente aconteceu, e hoje eu vejo já os benefícios do meu relacionamento, como está diferente. Então vocês não precisam ficar preocupados que vão ter que se expor, falar, não é sobre isso, é sobre entender mesmo o que isso trouxe para o seu corpo e quais os sintomas que isso está te atrapalhando hoje, qual a área da sua vida que pode estar travando. Tem diversas áreas que podem estar sendo prejudicadas devido a isso que você passou na infância. E se foi o seu filho que passou, vamos tratar o quanto antes. E aí, como eu já falei aqui, eu vou tratar essa família como um todo, né? Eu vou tratar essa criança, eu vou tratar esse pai, essa mãe, que estão, né, revoltados, tristes, culpados. É uma gama de sentimentos que eles trazem para a gente poder trabalhar. E sobre a questão que eu estava falando de não excluir, né, o trabalho psicólogo de forma alguma, pelo contrário, eu faço um trabalho com muitos psicólogos e é muito interessante, né? A primeira vez que eu atendi uma criança que ela já fazia terapia com psicólogo, que ela passou por um abuso, a mãe me trouxe justamente por isso. Ela falou: Débora, já levei para terapia, nós estamos trabalhando outras questões, mas toda vez que a psicóloga pergunta sobre o abuso, tenta falar sobre isso, ele se esconde num cantinho, não quer falar, não quer de forma alguma. E aí eu falei: tá bom. Aí fiz a sessão. Aí passou 15 dias, eu acho, não sei nem se foi tudo isso, a psicóloga entrou em contato. Aí ela pediu meu telefone e falou: Débora, eu não sei o seu trabalho ainda, não sei o que você faz, mas você não tem noção como que você me ajudou nesse processo. Porque quando você trabalhou no corpinho dele, essa informação, né, e ele não precisou falar aí, mas quando você tirou essa marca que estava fazendo mal para ele chegou aqui na outra sessão comentando. E já foi tão tranquilo, tão leve. Por quê? Porque essa informação estava tão profunda, estava fazendo tão mal para ele toda vez que ele lembrava. E na hora que nós trabalhamos isso via corpo, né, vou assim dizer para ficar mais fácil, ele conseguiu falar sobre o assunto. Então olha só, como que nós podemos fazer um trabalho maravilhoso. Então não tem porquê hoje, com tanta terapia, com tanta coisa aí, vocês não olharem para essas questões. Pelo contrário, não é brincadeira. Precisa sim de atenção, seja para o seu filho, seja para sua filha, seja você que passou por isso na sua infância. Você precisa sim de ajuda. E isso pode estar travando alguma área da sua vida. Ou se é seu filho ou sua filha, vamos tratar o quanto antes. Boa noite, tudo bem? Porque, sem dúvidas, precisa de muita atenção. E não é algo raro, não. Infelizmente, eu tenho atendido muitas pessoas que já sofreram com esse assunto. É um assunto bem delicado e precisa, sim, de atenção. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por estarem aqui em mais uma live. Semana que vem agora de volta à programação normal. E se essa live fez sentido para você, você conhece alguém que está passando por isso, né? Com seu filho, com a sua filha, ou é uma pessoa adulta já, encaminha essa live, porque muitas vezes eles não sabem nem por onde começar.
e nós podemos sim trabalhar nessas informações. Boa noite, e fazer com que essa pessoa se sinta mais leve e tire o que está fazendo mal aí, ou já prevenir para essa criança. Então, obrigada, fiquem com Deus, boa noite e até semana que vem. Beijão para vocês.